E aí galera, tudo beleza? Aqui quem está falando é o El, seja bem-vindo ao meu canal. Galera, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês uma implementação de um drop-down em React. No caso, quando a gente pensa em drop-down, a gente tem duas opções. Ou a gente usa a implementação nativa, que fica um drop-down meio feio, ou a gente pode construir o nosso próprio drop-down, que é mais personalizável, a gente tem tal controle. E aí eu vou mostrar para vocês aqui as duas opções. No caso, a gente tem o drop-down nativo, que é esse bichinho feio aqui, que não tem muita personalização, não dá muita margem a customização, e aí a gente pode criar o nosso próprio drop-down, que no caso aqui vocês estão vendo que ele é muito mais bonitinho, né? A gente passa a lista de opções, a gente pode passar uma classe para definir aí a aparência, né? E aí, antes de eu mostrar a implementação desse drop-down, eu vou mostrar para vocês o que a gente resolve utilizando um drop-down personalizado. Por exemplo, no outro dia atrás aí, eu estava fazendo uma mini aplicação, né, que era um cadastro de pessoas. No caso, a gente tinha uma regra de negócio que era o seguinte: quando a gente clicasse numa pessoa, era para ele tirar essa pessoa de uma lista e colocar aqui no painel de edição. E aí eu consegui fazer isso. No caso, quando eu clico aqui no cartão da pessoa, ele vai pegar todos os dados e jogar para cima. Só que a opção aqui, por exemplo, aqui a gente tem selecionar um estado. Quando eu estava clicando aqui, ele não estava jogando esse estado lá para os estados, para a lista de estados. Por exemplo, aqui, ó, clicar aqui, ó, ele foi os dados da pessoa, mas o estado em si, ele não memorizou, né? Não conseguiu entender. Tá vendo aqui, ó? E aí é exatamente isso que a gente vai querer fazer. A gente vai querer criar esse drop-down, que a gente vai poder escolher as opções e a gente vai poder também passar dinamicamente alguma opção para esse drop-down. Que é exatamente isso aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho, vou carregar aqui para vocês verem aqui, ó. No caso aqui eu tenho um drop-down, que eu vou escolher um país. O país que eu selecionar vai passar por essa propriedade do Mike. E aí, quando eu clicar no Mike aqui, eu quero pegar o que tiver sido selecionado para ele aqui e jogar para esse a outra lista de drop-down aqui, ó. No caso aqui ele está como não, nada selecionado. Se eu escolher Brasil, ele vai selecionar Brasil. Se eu mudar para os Estados Unidos, ele vai para os Estados Unidos. Aí eu quero que quando eu clicar aqui, ele escolha alguma dessas opções aqui com base no que está selecionado nesse usuário aqui, ó. No caso eu selecionei a China. Quando eu clicar aqui é para jogar a China para cá, para a seleção. Tá vendo aí? Ó? Beleza, galera. Agora eu vou mostrar para vocês a implementação. Então aqui, galera, o modo que a gente vai utilizar esse componente é o seguinte: a gente vai utilizar o componente aqui dropdown. Quando a gente chamar o dropdown, a gente vai passar uma lista de opções, que vai ser responsável por essa lista aqui. Ó. Aí a gente vai poder passar também um método para o objeto que a gente selecionar aqui, ele gravar, ou seja, ele passar para esse método. E a gente vai poder também passar uma outra propriedade que é para a gente poder setar dinamicamente algum item que a gente queira que selecione, né? Beleza, né? Então, essa aqui é a parte do uso, né? Agora vamos ver aqui para a implementação. Cadê o drop-down? Então tá aqui, pessoal. O drop-down, na verdade, ele é uma função, né? Aí a gente vai desestruturar as props que a gente passar para ele aqui. Aí no caso, a gente vai ter que passar uma lista de opções. A gente vai passar um método para receber o item selecionado. A gente vai passar uma variável para a gente setar o valor do drop-down. A gente vai poder passar isso via código, né? E a gente pode passar uma mensagem aqui para quando não tiver nada selecionado, ele mostrar essa mensagem. Vou até recarregar para vocês verem aqui, ó. Então aqui, ó, quando não tem nada selecionado, ele vai mostrar essa mensagem. Eu até coloquei aqui um valor default aqui, para se a gente não passar nada e mostrar esse, né? Mas eu posso passar um, por exemplo, só selecione. Tá vendo aí, ó? Selecione. Pronto, beleza, né? Então aqui, galera, o drop-down, eu vou mostrar a estrutura para vocês. O drop-down, na verdade, ele é uma caixa com duas subcaixas. No caso, vai ter uma caixa em cima, que ele vai mostrar ou essa mensagem aqui, ou então vai mostrar o item que a gente selecionou. Tá vendo? China, Japão, né? Estados Unidos. E aí, se não tiver nada selecionado, ele vai selecionar, ele vai mostrar essa mensagem. Então, a gente vai ter que criar um estado para gravar essa informação. No caso, eu vou botar aqui a seleção atual. Aí, outra coisa que a gente vai ter que monitorar é quando a gente clicou aqui, ó. Quando a gente clica, abre, e quando clica de novo, fecha, né? Então, basicamente aqui é um estado para guardar esse verdadeiro ou falso, né? Clicou, ficou verdadeiro, clicou de novo, ficou falso, né?
para vocês aqui, ó, a gente tem a caixa principal, que é do drop-down, e a gente tem essa outra caixa aqui, que ela representa esse botão aqui de seleção, né? Então, basicamente, isso é uma div. A gente colocou aqui um evento de clique. Para quando a gente clicar, ele vai inverter o valor desse open aqui. Se o open for verdadeiro, ele vai colocar falso. E se for falso, ele vai colocar verdadeiro. E aí, dentro desse span aqui, a gente vai mostrar o que a gente selecionou. Se a seleção atual não for nula, a gente coloca a seleção atual. Mas se ela for nula, ou então for vazia, a gente vai colocar o prompt, que no caso é essa mensagem. Então, como não tem nada selecionado, ele mostrou a mensagem. Agora, se eu selecionar alguma coisa, ele vai mostrar a seleção, tá vendo? Que é exatamente o que ele está dizendo aqui, ó. Se tiver alguma coisa, ou seja, se não for nulo, escolha a seleção, mas se for nulo, escolha o prompt, né? Ou seja, a mensagem. E aí, a outra parte aqui é exatamente essa caixa aqui, ó. Que a gente vai pegar todas as opções que a gente passou, ó. A gente vai pegar todas as opções e vai fazer um mapeamento dela, né? Para fazer a transformação em item, né? No caso, eu vou primeiramente verificar se foi passado as opções e se essas opções têm pelo menos um item, porque se não tiver nenhum item aqui, ele vai dar erro, porque ele vai tentar usar ele aqui embaixo, um item que não existe, né? Então a gente repara, a gente testa se foi passado as opções, se existe pelo menos uma opção, e aí a gente vai mapear. Para cada uma das opções, a gente vai salvar ela em opção. E aí a gente vai colocar ela aqui dentro de uma div, né? E aí o que é que a gente vai fazer? Para cada uma da seleção, a gente cria uma div, coloca um evento de clique e coloca a opção que a gente selecionou nessa div. Então o que é que vai fazer aqui, galera? Quando eu clicar nele aqui, ó, toda vez que eu clicar nele aqui, ele vai pegar essa seleção que foi mapeada e passar para cá, ó, para o Current Selected. Beleza, né? E aí a gente vai fazer outra coisa. Quando eu clicar na opção, ele vai também fechar, ó. Se tiver aberto, ele fecha, tá vendo? Então, a primeira coisa que a gente faz é pegar a opção e salva aqui no estado, e a outra coisa a gente vai pegar e se tiver aberto, ele fecha, né? E aí aqui assim o outro é padrão, aqui é uma classe para estilização e aqui as opções, né? Eu vou pegar e chamar o drop-down, aqui eu vou passar uma lista, no caso eu posso passar a lista até aqui mesmo, mas aqui eu criei a lista aqui em cima, que se chama countries, país, né? Eu passei Brasil, China, Japão e Estados Unidos. Então a gente passa, nas opções, a gente passa uma lista, que é aquela lá em cima, um vetor. Aqui no Get Selected é para a gente pegar o objeto que foi selecionado, no caso eu passei esse Save Select. Esse Save Select, o item que for passado para ele vai pegar e salvar nesse estado aqui, ó, país, tá vendo? No caso ele está vazio, ele vai salvar aqui. E aí aqui a gente vai ter um valor. Porque no caso, nesse outro drop-down aqui, quando eu clicar aqui, ele vai pegar um valor e setar nesse aqui, entendeu? Aí aqui é bem simples, né? Aí no caso aqui eu tenho o Mike. Quando eu clicar nele aqui, ele vai pegar os dados e jogar lá. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. O link desse código vai ficar aqui na descrição do vídeo. E qualquer coisa pode falar comigo que tamo junto.